Olá, pessoal. A gente parou aqui na última aula, então, quando a gente criou as rotas para listar os usuários, para criar os usuários. E na aula de hoje a gente vai, então, completar essas rotas, criando os métodos delete, de deletar, de atualizar, de listar um único usuário, do perfil de usuário. Mas para isso a gente vai primeiro reformular essa nossa estrutura aqui para ficar um pouco mais organizado. O que a gente vai fazer? A gente vai criar aqui no SRC uma nova pasta chamada controller, que vai ficar toda a lógica de negócio. Então, a parte de rotas vai ficar somente aqui, mas a parte de lógica de negócio, que é as regras da nossa aplicação, vai ficar então nesse controller, que é basicamente para seguir a arquitetura cliente-servidor do MVC Web. Então, no MVC, eu tenho um modelo que é o que vai ser persistido, no caso, os usuários, que ele vai ser persistido no banco, e o nosso modelo é criado utilizando, então, no nosso caso aqui, as migrations, aquele arquivo de migration onde a gente criou qual era a estrutura do banco de dados que seria criada e salvo. Os controllers vão chamar o nosso modelo no banco, que vai controlar toda essa lógica de negócio e capturar as informações e passar para a view, que é, no caso, a view é o HTML, o JSON, manda as respostas e através da view também é solicitada a resposta, as requisições do cliente. Então, o cliente solicita uma requisição, o controller processa, pega os dados, processa e manda para a view. E basicamente essa é a arquitetura MVC Web. O que a gente está fazendo também, agora o que a gente vai terminar de fazer é o que o pessoal chama de CRUD. Que então é o create, criar, o ler, o atualizar e o deletar. Como eu falei, basicamente são essas operações que a gente faz com, com as entidades quando a gente está criando uma aplicação web. Então vamos lá. A gente criou os controllers, criou aqui a pasta controller. Então dentro do controller a gente vai criar aqui um novo arquivo chamado user controller. Okay. Dentro desse user controller a gente vai importar então essas características, mas primeiro então a gente vai criar aqui um módulo, o que a gente vai exportar, né? O export. A gente vai exportar todas essas características aqui que a gente tinha todas essa lógica de negócio que tinha aqui do dentro das rotas. Então isso aqui a gente vai exportar para lá, vou até copiar Ctrl X mesmo. E a gente vai ter um aqui, por exemplo, assim. Nesse caso, esse aqui era o de criar, então é o create. O create, então ele vai receber uma request, vai mandar uma resposta e basicamente aqui dentro vai ter isso aqui. Então toda aquela lógica vem para cá. E aqui a gente vai ter um return. Então a gente tem o create, que é aquela mesma lógica que recebe então as requisições do body com as informações. A gente está criando o ID, a gente vai inserir no banco de dados esse ID e retornar a resposta. Só que aí o connection também a gente tem que importar de lá. Aqui não vai precisar desse connection. E também o crypto. Esses dois aqui, vai remover daqui e colar aqui. Então a gente vai precisar da conexão e do cripto que está utilizando aqui. Um outro que a gente poderia fazer é o async do listar, né? O método list, que é o nosso get lá. Então o list ele vai também receber o rec e o res. E vamos copiar, vírgula, e vamos copiar, então, contar isso aqui para listar os usuários.
return. Então a gente pegava, quando a gente queria alistar os usuários, pelo método get, a gente listava, chamava essa função, né, para listar todos os usuários. Então, o mesmo método. A gente tem que ir aqui também fazer algumas modificações. Então essa parte aqui vai sair, não vai ser mais uma função. Isso aqui também. Tem as modificações. Tá, eu preciso importar esse controller. Então, para importar esse controller, então eu vou ter que criar uma variável chamada user controller, né? User controller, que vai receber, então, require, que eu vou chamar, então, tá na pasta controller, barra controller, barra user controller. Então, a partir desse controlador, a gente tem acesso àquelas informações, certo? E aqui a gente começa, então, a brincar com os nossos dados. No get aqui, quando eu passo essa url.users, eu vou querer o quê? Eu vou querer listar os usuários. Então, vai ser user controller, ponto, o método que tem lá, list. Da mesma forma, user controller, nesse caso aqui, para criar. Então, esse vai ser o nosso create, e aqui vai ser o nosso list, para listar todos os usuários. Aparentemente, é só disso que a gente precisa por enquanto. Bora testar aqui. A gente vai no run dev. Ah, sim. Porque dentro do nosso connection, ela não está mais nessa pasta, ela está numa pasta anterior. Então, database, agora sim. Então a gente tem que voltar uma pasta, sair daqui do controller, entrar no database. E agora sim. Bem, reiniciou, deu tudo certo. Vamos ver agora no Insomnia, para ver se aquelas... se está tudo certo. E tá. Então, se eu der um list, que é um método get, ele vai me listar então todos os usuários que estão no banco. Da mesma forma, o create, se eu mandar criar aqui um outro usuário, Manuel, vou mudar o e-mail aqui, Manuel, ele criou o usuário, se a gente olhar aqui no list, aí, criou o Manuel. Muito bem, então, agora vamos criar então os outros métodos. Se para listar todos os... Às vezes eu quero listar os usuários, mas quando eu clicar no usuário, quero ver, por exemplo, o perfil de um determinado usuário. Então vamos supor que eu tenho uma lista de pessoas cadastradas no meu banco e eu quero ver qual um perfil específico. Então quando eu clicar na nossa página, quando eu clicar nesse perfil, ele vai me listar então com as informações completas desse usuário. Então, por exemplo, eu vou ter então uma nova requisição, né? Só que aqui, ao invés de list, eu vou ter um show, que é para mostrar um usuário, um único usuário. Só que aqui, ao invés de users, vai ser um único usuário e eu vou mostrar esse usuário. Então, a consulta será dentro de usuários. Eu vou querer não vou querer todos os usuários, eu vou querer apenas o usuário em que where o ID dele seja igual ao ID que eu vou receber como parâmetro. Importante, a gente vai receber aqui como parâmetro, assim como quando a gente criou, né? A gente vai receber aqui um ID, então const, que vai receber um ID de onde? Do
do request.parâmetros. A gente vai receber como parâmetro um ID. E esse ID, a gente vai procurar esse usuário que tem esse ID. Se ele tiver... Vou colocar de uma forma melhor aqui. ID. Está mais organizado. Esse ID. Se ele tiver, então eu vou selecionar todas as informações dele. Então, select todas as informações desse usuário. E retorno o usuário. Então, vou receber um usuário como parâmetro, vou selecionar, ver se ele existe no banco e me retornar esse usuário em questão. Bem, para ele, na nossa parte de rotas, a gente vai ter que fazer uma modificação aqui. Então, eu vou pegar, vai ser o mesmo método get que eu estou querendo o usuário, só que ele vai receber dentro de users, eu vou ter que passar um ID específico. E a gente vai repassar isso então para o método show, para ele mostrar. Então, a gente modificou a rota aqui. Agora tem um outro método get que recebe um ID e vai para o método show, que é o que a gente construiu agora. Vamos agora no Insomnia criar essa rota. Então, a gente vai aqui, um novo request do tipo get, que vai ser botar ID, show user. Show user. Não. Vou copiar a mesma URL. Só que, no caso aqui, ele vai receber um ID específico. Então, qual é o ID? Bora ver aqui nos usuários. Vou pegar esse último que a gente criou. Esse ID 9009 FCE. Então, a gente vai copiar ele e vai passar ele como um parâmetro. É isso que a gente vai receber. Então, quando ele for lá, ele vai olhar esse ID, ver se existe no banco e me trazer a informação desse usuário. Vamos ver? E foi. Então, ele foi no banco, conseguiu pegar as informações de Manuel. Eu quero ver apenas um usuário específico. Ele foi e trouxe as informações de Manuel. Se eu mudar aqui o número também, ele pode procurar. Então, um outro método que a gente vai ter, então a gente tem o listar todos os usuários, listar um usuário, criar um usuário. Agora a gente vai ter atualizar um usuário. Então, assim, update. Então, a gente vai ter para atualizar um usuário, então a gente também vai receber um ID dele, que vai vir como parâmetro, da mesma forma. A gente vai receber que a gente está querendo atualizar uma pessoa específica, um formulário. Imagine que eu tenho lá, abri e vi que Manuel escreveu o nome dele errado. Vou alterar alguma informação de Manuel. Então, para eu não confundir com outro Manuel que existe no banco, a gente tem a chave única, que no caso é o nosso ID. Nesse caso, a gente recebe como parâmetro. Então, também, como a gente vai estar dentro de um formulário, a gente vai receber todas as informações que estão no formulário. Porque, por exemplo, imagine que a gente está num formulário de atualização. Então, você vê lá e percebe que tem um campo que está errado. Então, você vai lá, altera o campo e manda salvar. Então, basicamente, você vai receber do corpo da aplicação também esse bar. Todas as informações, né? Que vai vir lá. Que vai vir do corpo da requisição. Então, eu vou alterar todos esses campos aqui. E basicamente, é quase esse mesmo código aqui. Só que ao invés de inserir nos usuários, eu vou fazer um update. Então, vou alterar. Nem preciso do e-mail. Vou alterar o nome, o ID. Basicamente, inserir novamente todos os dados, né? Estou fazendo uma atualização. Eu poderia, como eu não sei ainda quais são os dados que a gente vai atualizar lá no formulário, eu poderia, por exemplo, não permitir alguns dados. Por exemplo, ID,
nome, e-mail, sei lá. Eu poderia não permitir ser atualizado. Mas nesse caso eu estou permitindo atualizar tudo, para facilitar. Então todos os campos vão ser atualizados de uma só vez. Então, agora, uma vez que a gente tem isso aqui no controller, vamos para as rotas. Dentro das rotas, eu vou fazer então o método. Qual o método para a gente atualizar? Put. Vai ser um método put. E ao invés de create, vai ser update. Então, outra coisa. A gente vai receber aqui como parâmetro também um ID do usuário. No nosso URL. Então, vai ser o ID do usuário que a gente quer alterar. Faltou uma coisa aqui. Na verdade, a gente tem que capturar esse usuário, porque senão ele vai atualizar todos os usuários. Então, a gente vai ter que ter o where aqui. Esqueci. Então, onde a gente vai atualizar o usuário, onde o ID foi isso aqui, ele vai no banco, procura o usuário que tem o mesmo ID. Se tiver, ele atualiza. Então, aqui dentro do controller.update, agora vamos criar a rota no Insomnia. Vamos adicionar uma nova request aqui, vai ser do tipo update user. Ele vai ser do tipo put, a gente vai atualizar, vai ter o body, porque a gente vai mandar informação para ele atualizar. Vamos criar. Então, o que eu quero criar? Basicamente, eu vou copiar as mesmas informações que tem aqui de Manuel. Vai ser isso aqui. Só que ao invés de Manuel, sei lá, Manuel da Silva. E a idade dele não é 20. Então, a gente vai atualizar essas informações de Manuel. É isso que vai ser passado. No corpo aqui, eu nem preciso passar também isso. O ID. Aqui. Nem vai. Porque ele já está sendo passado aqui. Então, eu vou atualizar as informações desse usuário que corresponde a Manuel. E quais alterações eu vou fazer? Ao invés de Manuel Oliveira, vai ser Manuel da Silva. Alterei também a idade para 20 anos. São essas informações que eu estou mandando, como se eu estivesse alterando no formulário e sendo enviado para o servidor. O servidor, então, vai atualizar. Outra coisa que faltou aqui, dentro é a resposta para o servidor. Então, aqui, eu estou recebendo um parâmetro de Manuel, pegando as informações do body, que é o nome, e-mail, idade, empresa, e salvando no banco. Se tudo der certo, eu tenho que mandar uma resposta para o servidor. Eu tenho que mandar. Então, eu tenho que dar um return. Agora, qual a resposta que eu tenho que dar? Então, eu vou dar uma resposta, ponto status, 204.send. O que seria isso? Então, se tudo der certo, ele vai mandar um status 204. Esse status 204 vem dos cabeçalhos HTTP. Então, cada resposta que uma API manda tem um código. Então, o código os códigos de 100, que vai de 100 a 199, são respostas de informações. Código de 200 a 299 são respostas de sucesso. 200 de 300, redirecionamento. Respostas número 400 são erros. Então, erro de cliente, do cliente. E resposta de 500, erro do servidor. Então, quando vocês verem lá, por exemplo, erro 404, erro 401. Então, isso tem um código representado aqui. Então, por exemplo, respostas de sucesso. 200 quer dizer ok. O que você pediu, a requisição, o que você solicitou para o servidor, teve sucesso. Eu poderia, por exemplo, 201.
mandar a resposta 201. Quer dizer, quando eu for criar um usuário, por exemplo, eu poderia dar a resposta, ao invés de mandar o ID dele, como a gente está fazendo, mandar aqui o 201, que a criação foi bem sucedida. Aí aceito, e assim por diante. Só que a gente está mandando aqui o 204, que é apenas para visualização. Vai dar tudo certo, ele vai conseguir fazer a atualização, mas não vai ter mensagem nenhuma. E é basicamente isso. Se a gente for aqui, mandar o send, ele veio o 404 com nenhum conteúdo. Apenas atualizou. Se a gente for aqui no show, né, mostrar todos os usuários, a gente vai pedir de Manuel novamente, vai ver que ele vai alterar. Olha lá. Ele alterou para Manuel da Silva. Perceba também que ele mandou a resposta 200. Então, foi tudo certo. Tudo ok. Foi com sucesso. E alterou para 20. Então, pronto. Se eu listar todos os usuários lá, só Manuel que foi alterado. Então, a gente criou agora o nosso método put de update. O último que a gente vai criar é o de deletar. Então, eu vou ter que deletar um usuário. Como é que a gente vai fazer isso? A gente também vai utilizar o async. Delete, passando resposta, response, e a gente vai fazer. Então, para deletar, basicamente também eu vou receber um ID como parâmetro, que vai ser um usuário que eu vou deletar do meu banco. Eu quero deletar um usuário pelo ID. Eu vou receber esse ID como parâmetro. Vou fazer o await aqui para esperar ele processar a conexão dos usuários. Where o ID do usuário for igual a esse ID que eu estou passando. Então, se ele for igual ao ID, eu vou simplesmente deletar as informações desse usuário. Se tudo der certo, vou retornar um 204 também. Então, eu poderia também fazer, por exemplo, eu vou mandar um erro 200 e mandar uma mensagem. Mas, nesse caso, eu vou deixar o 204 mesmo. Então, a gente só vai mandar a informação. Ainda agora a gente vai criar a nossa rota. Aqui em routes, tá faltando, né? Ele vai receber também, vai ser parecido com esse. Só que vai ser, ao invés de put, vai ser delete. Então a gente vai deletar um usuário. Quando passar o ID desse usuário, eu vou passar então, quando vier o método delete, eu vou passar para o delete. Então, se for uma solicitação de deletar, que eu tenho um URL que passa um usuário, eu vou deletar esse usuário. Deixa eu ver se está faltando alguma coisa. Return, request parâmetro, ID, se o ID, deleta. Manda mensagem. Ele está dando um erro aqui. Routes. E por que ele apagou esse? Pronto. Então a gente criou aqui o nosso método delete dentro de routes. Tá. Se a gente for no Insomnia, então a gente vai criar aqui então a nossa request e deletar. Então delete user. O método vai ser o delete. Então vou passar o URL, mesmo aqui. Só que eu não quero deletar, eu vou ver um outro usuário aqui. Quais são os usuários que tem? Eu vou deletar esse usuário João dos Santos aqui. Então o ID que vai ser deletado vai ser esse. Então quando eu receber esse ID, ele vai deletar. Ele tem que mandar um status 200. Pronto.
foi deletado. Se a gente olhar aqui no list users, eu vou mandar e ele vai ter apagado esse usuário. Só ficou Manuel e Lucas. Então, basicamente, é isso. Se a gente então quiser criar novos usuários aqui, cria mais diversos usuários. O método get está listando, então pegou todos esses usuários que a gente criou, ele retorna. O método update, ele atualiza, está atualizando. O show, eu vou pegar um usuário específico, no caso é Manuel. Então, basicamente é isso que os métodos que a gente está querendo. Para finalizar essa parte de back-end, a gente às vezes vai acessar, quando a gente tenta acessar essa API nossa, ele está permitindo porque a gente está utilizando o Insomnia em localhost. Agora imagine se a gente tivesse, por exemplo, esse código tivesse em um site, um domínio, por exemplo, na web, sei lá, www.web.usuários. Se eu solicitasse de algum outro lugar essas requisições, ele não ia permitir. Porque ele bloqueia todos os acessos externos, tudo quanto é acesso externo por default. Então, para a gente permitir ou trabalhar com autorização de determinadas URLs, né, isso é muito utilizado, por exemplo, para segurança, em que você quer, por exemplo, barrar todas as conexões que venham de fora da WESB, mas se alguém acessar com domínio .wesb, ele aceita. Então, dá para trabalhar com essa parte também para melhorar a segurança da sua API. Para fazer isso, a gente vai utilizar vou parar aqui, o CORS, que é uma API que faz esse tipo de verificação para a gente. Então, npm install CORS. Vou instalar o CORS. Instalou. Vendo aqui no server. Vou chamar o CORS. Então, CORS. Criei o CORS e agora vou utilizar. Então, para utilizar, basicamente, app.use CORS. Aqui eu poderia passar algumas outras configurações aqui para melhorar a segurança, para dizer qual é o domínio que eu só vou aceitar. Dessa forma como está, ele está liberando para qualquer lugar, qualquer fonte acessar a nossa API. Então, qualquer acesso externo que tenha as configurações pode acessar a nossa API. Por enquanto a gente vai deixar aqui, mas se haver necessidade, por exemplo, de limitar a um certo domínio, é aqui que a gente poderia fazer. Aí tem que olhar a documentação do course e avaliar qual o nível de segurança que a gente quer. Nesse caso, ele está liberando para qualquer lugar aceitar. Então, é isso. Basicamente, então, a gente já viu toda a parte de back-end. A gente poderia criar outros módulos aqui, outros controllers e criar relacionamento do banco para ficar um pouco mais complexo, mas eu quero mostrar aqui assim, a parte básica, mas que a gente passou por quase todas as configurações necessárias para criar, então, a parte de back-end. A partir de agora a gente vai trabalhar então com front-end, que é a parte de HTML com React, para a gente acessar essa API e criar a parte de visualização do nosso modelo.